Olá, bom dia para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. Hoje, 5 vetos do governo estão na ordem do dia para votação. Eles precisam ser votados para que a pauta seja destrancada e novos projetos possam ser analisados. Hoje também é dia de Tribuna Popular, espaço dedicado à sociedade organizada. E o destaque é o debate sobre a presença de fisioterapeutas 24 horas nas unidades de terapia intensiva, as UTIs daqui do Espírito Santo. Acompanhe os trabalhos com a gente. Sexagésima oitava sessão ordinária híbrida da 20ª legislatura. Bom dia a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito aos presentes coloquem em posição de respeito. Deixar para todos os deputados, deputadas, comunidade capixaba, servidores da Assembleia, o versículo contido em Efésios 3, versículo 20, que diz assim: vou lhe dar mais do que você pediu, confie em mim e tenha perseverança, que tudo lhe será entregue. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Com a palavra o deputado Dari Pagum. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas e também quem nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu gostaria muito de pedir 1 minuto de silêncio hoje para o senhor Idemar Ferreira Taide. O senhor Idemar é pai do nosso prefeito de Marilândia, do Gutim Astori. Ele faleceu semana passada e eu gostaria, nesse momento, pedir esse minuto de silêncio e pedir que Deus conforta o coração do nosso prefeito Gutim, de toda a sua família, da Ana Paula, da irmã dele. Então, esse minuto de silêncio hoje é para o nosso querido amigo, pai do nosso prefeito Gutim. Muito obrigado, deputado Dari. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós gostaríamos de pedir 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento da senhora Miraci Nunes Ribeiro, que nos deixou e com muita tristeza, seus familiares, seus amigos, as pessoas que conviviam com ela, pessoa da mais alta estima e consideração de toda a comunidade. Portanto, por dever de justiça, representando o sentimento de toda a comunidade do Caporal Capixaba, nós pedimos 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Algum outro deputado ou deputada deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio? Não havendo... Pois não, deputado Mazinho. Eu só gostaria de registrar também, corroborar com a fala do deputado Dari, tá? E registrar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do pai do prefeito Gutim. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Então, pois não... Deputado Chambinho. Pois não, Chambinho, com a palavra. Também gostaria de somar aí, junto com o deputado Dari, deputado Mazinho dos Anjos, o pedido de 1 minuto de silêncio em homenagem ao pai do prefeito de Marilândia, Gutim Astori, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chambinho. Então, atendendo pedidos dos deputados Dari Pagum, Coronel Wellington, Mazinho dos Anjos, Chambinho, eu também me somo aos nobres colegas. Façamos, então, nesse momento, 1 minuto de silêncio. Solicito a todos os presentes, coloquem em posição de respeito.
Muito obrigado a todos. Passaremos agora à fase do expediente, primeira fase do expediente para simples despacho. Antes da leitura do expediente, fazer aqui um comunicado. Senhoras e senhores deputados, esta presidência vem retificar que no item 3 da ordem do dia, onde se lê discussão única do veto parcial ao projeto de lei 52/2023, da autoria da deputada Janete de Sá, leia-se discussão única ao veto parcial do projeto de lei número 52/2023, de autoria da deputada Raquel Lessa. Do item 1 ao 5, tratam-se de justificativas de ausências de parlamentares. Despacho para esses itens é justificada a ausência à secretaria. O item 6, ofício 71/2025 e 300/2025, deputada Janete de Sá, indicando o senhor Solon Borges a fazer uso da tribuna popular no plenário do senhor Cardoso, dia 6 de agosto de 2025, para explanação sobre a extinção e vacância do cargo de administradores da Secretaria Estadual de Saúde. Defiro. Item 7, mensagem 103/2025, do governador do Estado, encaminhando resposta ao requerimento de informação 51/2025, de autoria do deputado Calegari, ao deputado Calegari, por cópia eletrônica. O deputado Xambim fazendo uma consulta aqui. Então nós temos aqui, desculpa, deputado Vandim, hoje nós temos aí, Vandim, 5 vetos. Vamos votar os 5 vetos, se Deus assim permitir. Do item 8 ao 10, tratam-se de projetos parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 9 e 10 é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 8 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. O item 10, projeto de decreto legislativo 68/2025, deputado Marcelo Santos, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148/2012, de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense ao senhor Luiz Felipe Salomão, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276. O item 11, requerimento 43/2005, deputado Lucas Polese e outros, de recurso à Comissão de Constituição e Justiça em face do despacho delegatório da mesa diretora ao projeto de lei 503/2025. Defiro a Comissão de Justiça. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Item 12, requerimento de urgência 223/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da Ares, para o projeto de decreto legislativo 68/2025, sua autoria, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense, senhor Luiz Felipe Salomão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 13, requerimento de urgência 224/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da Ares, para o projeto 452/2025, de sua autoria, que dispõe sobre a concessão de atendimento prioritário às advogadas e aos advogados no exercício da atividade profissional nas repartições públicas estaduais e outras entidades do âmbito do Estado do Espírito Santo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 14 ao 17, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Coloco em discussão todas as indicações, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações. Passamos agora à ordem do dia. Item 1, discussão única do veto do projeto de lei 385/2023, de autoria da deputada Janete Sá, que institui o Plano Estadual de Fomento à Produção de Cafés de Qualidade e dá outras diretrizes, publicado no Diário Digital do dia 5/5/2023, mensagem de veto 34/2025, publicado no Diário Digital do dia 15/7/2025. Convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o deputado Dari Pagung. Quero cumprimentar Vossa Excelência, que está na mesa diretora, cumprimentar todos os deputados que estão aqui no plenário hoje, o deputado Fábio Duarte, deputado Vandinho Leite, deputado Capitão Assunção, Hudson Leal, Coronel Hélito, Bispo Alves, nosso amigo Madureira,
e também cumprimentar os deputados que estão de forma online. Hoje nós temos praticamente 100% dos deputados presentes no painel. Então gostaria e quero aqui receber o veto total. Não, eu sei. Eu falei total, mas eu olhei aqui direitinho, veto parcial ao projeto de lei 385/2023, de autoria da deputada Janete de Sá, que institui o Plano Estadual de Fomento à Proteção de Cafés de Qualidade e dá outras providências. Nosso parecer na Comissão de Justiça é pela manutenção do veto parcial e já coloco ele em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos na Comissão de Justiça, como voto do deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, eu voto com o relator, você me ouve? Estou te ouvindo, Mazinho. Obrigado. Deputado João Coser. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Alain Ferreira. Com relator, presidente. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, presidente. Com relator, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputada Raquel Lessa. Senhor presidente, foi aprovado por unanimidade. Devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagund. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, por se tratar de veto parcial, a votação é nominal. Deputado Coronel Hélio deseja fazer encaminhamento, deputado Vandim, líder do governo, deseja encaminhar aí a matéria? Sim, presidente. Não, deputado Coronel Hélio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em razão da manifestação, teor da matéria, nós vamos encaminhar voto sim à manutenção do veto parcial. Muito obrigado. Com a palavra o líder do governo, deputado Vandim Leite. Também vou encaminhar, senhor presidente, pelo voto sim. Muito obrigado, deputado Vandim. Fica autorizada aí a abertura do painel para a votação. Deputado Danilo. Pois não, deputada Janete, autora do projeto. Eu estou orientando os colegas a manterem o veto parcial, porque entendo que realmente não vai haver prejuízo ao projeto. Muito obrigado. Deputado Bispo Alves, por gentileza, registrar o voto. Deputada Camila Valadão, deputado Capitão Assunção, deputado Denim, deputado doutor Bruno Rezende, deputado Gandim, doutor Hudson, deputada Irine Lopes, deputado João Coser, deputado Marcos Madureira e deputado Zé Preto. Deputada Camila estava presente aí, não registrou o voto. Deputado Denim, deputado doutor Bruno Rezende, deputado Gandini, deputada Irine Lopes. Presidente. E deputado Zé Preto. Pois não, deputado Mazinho. Presidente. Pois não, Mazinho. Enquanto está em votação, pois não. Na pauta, item 3 na pauta, o PL 5223 está falando que é de autoria do deputado Janete. Já foi feita a correção, deputado Mazinho, Vossa Excelência não ouviu, mas já foi feita a correção no início, tá ok? Ok, obrigado, presidente. Um abraço. Vamos anunciar aqui o resultado. Nós temos 29 deputados presentes, 24 votos registrados, 23 sim e uma abstenção. E faço o resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 2, discussão única do veto parcial para a lei 869/2021, de autoria da deputada Janete de Sá, que acrescenta item o anexo único da lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo a semana de debates e conscientização sobre educação sexual nas redes públicas de ensino do Estado do Espírito Santo, a ser comemorada anualmente na semana em que cair o dia 4 de setembro
setembro, publicado no Ar Digital do dia 20 de 12 de 2021. Mensagem de veto 35 de 2025, publicado no Ar Digital do dia 15 de 7 de 2025. Eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o deputado Dari Pagum, presidente da comissão. Obrigado, deputado Danilo. Recebo o veto parcial ao projeto de lei 869/2021, de autoria da deputada Janete Sá, que acrescenta item ao anexo único da lei 11.212 de 2020, instituindo a semana de debates e conscientização sobre educação sexual nas redes públicas de ensino do Estado do Espírito Santo, a ser comemorada anualmente na semana em que recaiu o dia 4 do mês de setembro. Nosso parecer é pela manutenção do veto parcial e já colocando o nosso parecer em discussão dos senhoras e dos senhores deputados da Comissão de Justiça. Não havendo quem queira discutir. Eu quero discutir a matéria. Deputada Janete Sá, autora da matéria, para discutir. É uma matéria muito importante, porque nós vamos ter a possibilidade de estar discutindo esse tema nas escolas, um tema que muitas vezes as mães têm dificuldade de fazê-lo em casa, até por uma questão de formação, e na escola é possível ser discutido, onde a criança pode aprender a se defender um pouco mais, através de algumas orientações que possam ser oferecidas. O que está sendo vetado não traz prejuízo à matéria, não traz nenhum prejuízo à matéria. Por isso, eu vou pedir aos colegas que possam, com tranquilidade, acompanhar o veto parcial, já que não há comprometimento do que realmente a matéria se propõe. Obrigado, deputado Janete. Passa a colher os votos na comissão. Como voto, deputado Mazil dos Anjos. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Capitão Assunção. Presidente, depois da fala da deputada Janete, eu vou acompanhar também com o relator. Com o relator, deputado João Coser. Eu acompanho o relatório de Vossa Excelência e os desejos da deputada autora do projeto. Obrigado, deputado João. Como vota a deputada Raquel Lessa? Como vota o deputado Lucas Polese? Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Está aqui do meu lado. Com o relator, aprovado o nosso parecer, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, e eu pergunto se o deputado Vandinho Leite e o deputado Coronel Hélio desejam fazer encaminhamento antes de abrir o painel. Sim, presidente. Diante da manifestação favorável da própria autora da matéria, nós vamos encaminhar o voto sim também. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Deputado Vandinho, deseja fazer encaminhamento? Caminhar pelo voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Vandinho Leite. Então fica autorizada a abertura do painel para a votação, que é nominal, por tratar-se de veto parcial. Deputado doutor Hudson Leal, registrar o voto, por favor. Deputado Pablo Muribeca, deputada Raquel Lessa, que ainda não registraram. Deputado Pablo Muribeca agora e doutor Hudson Leal. Não havendo registro, eu vou informar o resultado.
26 deputados presentes, 23 votos, uma abstenção, 22 sim. Em face do resultado, comunique-se ao governador do estado e fica mantido o veto. Item 3, discussão única ao veto parcial do projeto de lei 52/2023, de autoria da deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a permissão da presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nas maternidades, nas casas de parto e nos estabelecimentos hospitalares congêneres, nas redes pública e privada de saúde do Estado do Espírito Santo, da outras providências. Publicado no edital do dia 7/2/2023, mensagem de veto 36/2025, publicado no ar digital do dia 15/7/2025. Convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o deputado Dari Pagum, presidente da comissão. Obrigado, deputado Danilo. Recebo para relatar o veto parcial do projeto de lei 52/2023, de autoria da deputada Raquel Lessa. É isso, Marquinhos? Não, Raquel Lessa. É Raquel Lessa. Já fizemos a correção no começo. Sobre a permissão da presença de doulas durante todo o período de trabalho do parto e pós-parto, imediato nas maternidades, nas casas de parto e nos estabelecimentos hospitalares congêneres das redes públicas e privadas de saúde no Estado do Espírito Santo. O nosso parecer é pela manutenção do veto parcial e coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Mazil dos Anjos. Eu acompanho o parecer do relator. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Presidente, com o relator. Obrigado. Deputado Lucas Polese. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, autora do projeto, deputada Raquel Lessa. Voto com o relator e muito feliz que até que enfim esse projeto foi aprovado. Para nós mulheres é importantíssimo. Obrigado, deputada Obrigado, deputada Raquel Lessa. Presidente, aprovado na Comissão de Justiça pela manutenção do veto parcial, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, pergunto ao deputado Coronel Edson se quer fazer encaminhamento aí, deputado Vandinho também se quer fazer encaminhamento. Sim, presidente. Gostaria de fazer encaminhamento, voto sim, tendo visto que a própria autora se manifestou nesse sentido. Muito obrigado, deputado Coronel Edson. Com a palavra do deputado Vandinho Leite, líder do governo. Parabenizar a deputada Raquel pela aprovação da matéria, né? Até porque o que foi vetado, obviamente, não atrapalha em nada a legislação após a votação aqui nessa casa do seu veto parcial. Muito obrigado, deputado Vandinho Leite. Então fica agora autorizada a abertura do painel para votação em virtude de veto parcial. A votação é nominal. Deputado Alcântara Filho, registrar aí o seu voto. Deputado Alexandre Chambinho, deputado Engenheiro José Esmeraldo, deputado João Coser, deputado Pablo Muribeca. Deputado Alcântara, por gentileza, deputado Alexandre Chambinho, deputado João Coser também não registrou o voto. Deputado Pablo Muribeca.
Muito obrigado, deputado João Coser. Vamos anunciar aí o resultado. São 26 deputados presentes, foram registrados 24 votos, 22 sim e uma abstenção, além de um voto não. E faço o resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 4, discussão única do veto parcial, projeto de lei 264/2023, da autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que proíbe, independentemente da finalidade, caiar, pintar e pichar troncos de galhos de árvore, de toda e qualquer árvore em vias públicas do Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 28/3/2023, mensagem de veto 37/2025, publicado no ar digital do dia 15/7/2025. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o presidente da comissão, o deputado Dari Pagung. Senhor presidente, recebo a matéria e vou passar a relatoria para o deputado João Coser. Senhor presidente, senhores deputados, discussão do veto parcial do projeto 264/2023, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli. Entende-se que o artigo 2, em seu parágrafo único, apresenta vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, na medida que atribui novas competências ao Poder Executivo e lhes impor deveres de fiscalização. Portanto, somos favoráveis ao veto parcial apresentado pelo governador. Nosso voto é pelo acolhimento do veto, voto pelo veto. Obrigado, deputado João Coser. Seu relatório é pela manutenção do veto. Vou passar a colher os votos na Comissão de Justiça. Como vota o deputado Alain Ferreira? Deputado... Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Nazinho dos Anjos. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Deputado Lucas Polese. Com o relator, presidente. Deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado João Coser foi o relator, então foi aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça da manutenção do veto parcial e devolve à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagung, que coloca a matéria em discussão. Senhor presidente. Pois não, deputado Sérgio Meneghelli, autor do projeto. Senhor presidente, eu concordo com a relatoria aí do deputado João Coser. Peço a vocês que mantenham o veto, porque realmente tem um parágrafo lá que é inconstitucional, mas não tira a finalidade do nosso projeto. Porque realmente é muito perigoso. Você vê principalmente em lugares pequenos, quando vai receber uma autoridade, eles enchem a cidade de cal, pinta a árvore, que eu acho uma ignorância pintar um tronco de uma árvore, e o cal é uma coisa química, uma criança que encosta na mão dele ou tal, e todo mundo sabe que é um dinheiro que vai a ralo, porque pintou, ficou bonitinho, depois vai tudo suja. E a natureza, a árvore, Deus já fez tão bonita, para que o homem quer maquiar uma árvore? Então, realmente, eu concordo com o governador ter vetado isso aí e peço aos nobres colegas que acompanham o veto, porque não tira a essência da nossa intenção. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Antes de colocar em votação, pergunto se o deputado Coronel Hélio e o deputado Vandim desejam fazer encaminhamento do voto. Sim, presidente. Eu gostaria de fazer um encaminhamento do voto, sim, em razão do autor ter se manifestado favorável ao veto parcial. Muito obrigado, deputado Coronel. O deputado Vandim Leite também deseja fazer encaminhamento aí do voto. Importante matéria do deputado Sérgio Meneghelli e, na verdade, o artigo que foi vetado, o artigo 2º, não pode realmente uma lei de iniciativa parlamentar criar uma multa, então somente por isso que foi vetado, mas o objetivo da matéria está posto e parabenizar novamente o deputado Sérgio Meneghelli e encaminhar pelo voto sim. Muito obrigado, deputado Vandim Leite. Então fica autorizada a abertura do painel para os votos, para tratar de veto. A votação é nominal.
Deputado Alexandre Chambim, por gentileza, já registrou agora, obrigado. Deputado Alan também registrou. Deputado Bispo Alves registrou. Deputado Engenheiro José Esmeraldo, por gentileza, registrar. Deputado João Coser, por gentileza, registrar o voto de Vossa Excelência. Deputado Zé Esmeraldo registrou. Deputado João Coser, por gentileza, registrar o voto para que a gente possa anunciar o resultado. Muito obrigado, deputado João Coser. Anunciando então o resultado, 25 deputados presentes, foram registrados 25 votos, 24 sim e uma abstenção. Em face do resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 5. Discussão única do veto parcial ao projeto de lei número 469/2025, de autoria do deputado Calegari, que estabelece medidas preventivas e procedimentos para casos de violência contra os profissionais da educação no Estado do Espírito Santo, denominado SOS Educação. Publicado no ar digital dia 31/12/2024, mensagem de veto 60/2025, publicado no ar digital dia 7/7/2025. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra, o presidente da comissão, o deputado Dari Pagum. Senhor presidente, só para constatar, antes de receber a matéria, o deputado Calegari está online, né? Está online, está online. Eu estou vendo a foto dele ali, mas está... É só para a gente não votar o projeto dele sem ele estar presente. Presidente, eu recebo o veto parcial na Comissão de Justiça e passo a relatoria para o deputado Coronel Wellington. Eu recebo o projeto devidamente instruído. O projeto trata-se do número 469, de autoria do deputado Wellington Calegari, que estabelece medidas protetivas e procedimentos para os casos de violência contra os profissionais de educação no Estado do Espírito Santo, denominados SOS Educação. Nós vamos pela constitucionalidade, legalidade, interesse público e boa técnica legislativa. Nosso relatório é pela aprovação do presente projeto e parabenizar tanto o nosso querido deputado Calegari, que de uma forma corajosa abordou esse tema, um tema histórico, uma repercussão muito grande dentro dos profissionais de educação, e o governador, que fez os ajustes necessários sem tirar a essência do projeto, sem deixar que ele atua e que ele vá na direção do objetivo proposto pelo autor. Por isso nós fazemos encaminhamento voto sim, né, mantendo o veto parcial, já que não desconfigurou o tema e o objetivo proposto. Obrigado, Coronel Wellington. Coloca a matéria em discussão. Deputada Camila Valadão. Bom dia. Sim. Olá. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Calegari, mas a palavra agora está com o deputado Camila. Se quiser deixar o autor, não tem problema, deputado. Não, é autor. Como autor. Não, sim. Posso falar? Se Vossa Excelência quiser falar por último, tem escrita a deputada Camila Valadão antes. Tá, eu vou aqui só discutir o projeto aqui brevemente. Em primeiro lugar, agradecer o relatório, falar do deputado Coronel Wellington, dizer que é um dia histórico. O SOS Educação, que foi sancionado em sua quase totalidade pelo governador, é uma lei que agora garante aos profissionais de educação do Estado do Espírito Santo segurança, respeito e dignidade. Então, garante a esses profissionais que os diretores, os gestores das escolas garantam sua segurança em sala de aula, seja comunicando ao Ministério Público as agressões, ao Conselho Tutelar, seja responsabilizando os pais, colocando em ata, acompanhando os professores para a realização de BO e exame de corpo de delito e, principalmente, afastando os agressores dos agredidos. Isso é muito importante, é uma conquista dos professores do Espírito Santo. Eu, como professor, fico muito feliz que essa lei esteja agora sancionada. A respeito do veto, tenho que dizer, não altera a substância do projeto, não altera a alma do projeto,
Então, quando é para dizer, para ser contra, a gente se posiciona, nós não temos receio nem problema com isso, mas quando temos que aplaudir, nós também fazemos. Então, quero agradecer mais uma vez ao governador por ter sancionado a nossa lei, agradecer aos colegas que a votaram por unanimidade e, quanto ao veto parcial, recomendar que concordem com o relator, confiem no seu veto, pois não altera, tá? Eu sei que a deputada Camila Valadão vai fazer algumas ponderações em breve sobre impactos da lei, possíveis impactos. De antemão, já conversei com ela e entendo que realmente é preciso fazer uma questão de ter um cuidado maior em termos de políticas públicas com as crianças com TDAH, autismo e outras síndromes que muitas vezes cometem agressões. Não é? Nesses casos, ainda assim, a lei protege o profissional da educação, mas é óbvio que a responsabilização dos pais e responsáveis será de acordo com as limitações que a criança tem. Então, muito obrigado, recomendo o voto sim. Obrigado, deputado Calegaro. Com a palavra, a deputada Camila Valadão. Obrigada, deputado. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Como o deputado autor, que me antecedeu, já comentou um pouco alguns aspectos, esse é um tema extremamente relevante. Hoje, aliás, é o Dia Nacional dos Trabalhadores da Educação. E a proposição que foi aprovada, devido à sua grande importância e repercussão, obviamente, gera também um conjunto de debates importantes e necessários, e eu diria que é um prejuízo, inclusive, aprovar propostas com tamanha relevância em regime de urgência, porque a gente perde a capacidade de ouvir alguns setores da sociedade e, entre eles, após a aprovação da lei, eu recebi algumas considerações que eu acho importante registrar aqui. O primeiro é a preocupação com relação às pessoas com deficiência, às crianças e adolescentes com deficiência e os impactos que isso podem ter em uma perspectiva punitiva e repressiva contra essas pessoas. Então, há, principalmente por parte das mães de crianças com deficiência, essa preocupação, o que requer, obviamente, mudanças estruturais, inclusive nas nossas escolas, que muitas vezes não conseguem ofertar o devido acompanhamento, a devida atenção dos estudantes com deficiência. Entre esses desdobramentos que têm gerado preocupação, eu ressalto o risco de uso discriminatório da lei contra esses estudantes com deficiência, a ausência de menção às obrigações da escola no sentido de promover acessibilidade e apoio especializado, que são essas medidas estruturais, como eu estou mencionando aqui, e a ausência de previsão de mecanismos restaurativos e pedagógicos. Então, esses são aspectos que requer da nossa parte uma atenção e cobrança junto com o governo na aplicabilidade da lei. Uma outra consideração que eu acho importante destacar é que o magistério capixaba, ele precisa de medidas concretas para poder coibir, eu diria até acabar com, por exemplo, relatos de assédios, exonerações arbitrárias de diretores, algumas delas, inclusive, a gente já denunciou aqui, e intimidações, que são relatos comuns que nós recebemos. Então, para além de proteger os profissionais na relação com os próprios estudantes, a gente está falando da necessidade do Estado avançar em medidas da gestão da educação com os professores. E, por último, a necessidade, já que a gente está falando de SOS Educação, um tema que precisa estar na nossa pauta do ponto de vista político é a precarização do magistério capixaba. Saiu dados importantíssimos recentes que apontam o quantitativo de professores em designação temporária no estado do Espírito Santo. Então, falar de SOS Educação é falar desse tema também. A gente quer o avanço dos concursos públicos, das nomeações nos concursos existentes, um
dado importante sobre isso. O Espírito Santo está entre os estados com maior percentual de DTs do país, de acordo com o INEP. Nós estamos na 4ª pior colocação, com 73,22% em situação de trabalhadores da educação, principalmente professores em designação temporária. Então, nesse dia de valorização dos trabalhadores da educação no Espírito Santo, nós precisamos apontar esses que são temas que o Estado ainda carece avançar para garantir uma verdadeira valorização no magistério capixaba. Obrigado, deputada Camila. Passo a colher os votos na Comissão de Justiça, como voto do deputado Capitão Assunção. Com o relator, o deputado João Coser. Com o relator, o deputado Alain Ferreira. Deputado Mazil dos Anjos. Com o relator, presidente. Com o relator, o deputado Lucas Polese. Com o relator, presidente. Com o relator, a deputada Raquel Lessa. Com o relator. Com o relator, o deputado Fábio Duarte. Com o relator, eu também voto com o relator, então aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça a manutenção do veto parcial, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, antes da votação, deputado Coronel Edson, se quiser fazer aí o encaminhamento, deputado Vandinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, conforme nós já nos manifestamos, de acordo inclusive com a aquiescência do próprio autor da matéria, nós vamos encaminhar voto sim, mantendo o veto parcial. Muito obrigado, deputado Coronel Edson. Com a palavra do deputado Vandinho Leite, líder do governo. Eu também gostaria de parabenizar o deputado Calegari pela matéria importante, praticamente sancionada. Na verdade, o que foi vetado são itens que criam obrigações tanto para o Poder Judiciário quanto para o Poder Executivo, por isso que não foi possível a sanção completa. Mas a matéria não perde o seu objeto, é verdade, e eu gostaria de caminhar pelo voto sim, pela manutenção do veto parcial. Muito obrigado, deputado Vandinho Leite. Então, vou colocar em votação, fica autorizada a abertura do painel por tratar-se de veto parcial, a votação é nominal. Deputado Adilson Espíndola, por gentileza, registrar o voto. Deputado Alexandre Chambim, deputado Bispo Alves, deputada Camila Valadão, deputado Dr. Bruno Rezende, deputado Pablo Muribeca, deputada Raquel Lessa. Deputado Pablo não votou e deputada Raquel Lessa, mas vamos anunciar aí o resultado. São 26 deputados presentes, 25 votos, 24 sim, uma abstenção. E faço o resultado, fica aprovado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 6, votação da redação final do projeto de lei 385/2019, deputado Capitão Assunção, que determina aos hospitais e clínicas que realizam biópsia de próstata e mama feminina entregarem o resultado da histopatologia no prazo determinado no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no edital do dia 24/5/2019, pareceres 255/2025, 173/2025, gerado pelo sistema área digital da Comissão de Justiça pela aprovação. Em votação a redação final, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para a estação dos autógrafos. Do item 7 ao item 12, tratam-se de projetos em discussão especial em terceira sessão. Em discussão os projetos, não havendo oradores inscritos, os projetos seguem para as comissões. Conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 269 da Resolução 9.656, publicado no DPL dia 25/10/2023, o grande expediente da presente sessão será destinado ao uso da tribuna popular e à tribuna acadêmica. Então fica autorizada aí a entrada dos nossos convidados, né, para que a gente possa dar prosseguimento. Caso nossos convidados já estão presentes.
Presidente. Ok, já estão chegando, né? Presidente. Ok. Pois não, deputado João Costa, pois não. Não, só a prefeito de solicitar informação a Vossa Excelência. Neste caso, os oradores não existirão hoje, né? Vai ser a tribuna e aí encerra a sessão. Exatamente, conforme regimento. Tá bom, muito obrigado. E os nossos convidados, deputado João Costa, só farão uso da fala se o deputado que os indicou estiver presente. Deputado Danilo? Pois não, deputada Janete. Estamos em fase da sessão, que minha internet caiu aqui um minuto. Deputada Janete, já estamos passando agora a fase dos oradores, da tribuna popular e tribuna acadêmica. Nós vamos convidar aqui a primeira pessoa a fazer uso da palavra. Eu concedo a palavra ao senhor Ralph Amorim Gomes, aposentado da ArcelorMittal Tubarão, para explanação sobre os desafios sociais e as deficiências de políticas públicas em relação ao assoreamento da foz do Rio Reis Magos, reforma do PIB, e reforma da ponte que liga Nova Almeida à Praia Grande. O requerente, deputado Coronel Wellington. Então, eu quero passar nesse momento a presidência aí para o nosso colega deputado Coronel Wellington, já que foi ele que fez a indicação do senhor Ralph Amorim Gomes. Senhor Ralph, o senhor tem até 15 minutos aí para fazer uso da fala. Aqui nós temos um cronômetro à sua frente, tanto ali no painel principal como aqui à minha esquerda. Então, para o senhor se orientar do tempo. Deputado Coronel Wellington, por gentileza, assumir aqui a presidência. Alô, som. Obrigado, presidente. Gostaria de perguntar à mesa lá se está ok com relação aos vídeos e foto que ele vai publicar, está ok? Então, nós estamos recebendo aqui nosso querido amigo, irmão, primo, Ralph, uma pessoa que sempre está atenta a tudo que incomoda a sociedade capixaba, em especial a comunidade de Nova Almeida e Praia Grande, porque ele é um morador do local e tem observado e tem me enviado constantemente alguns vídeos e fotos relativos a atos e ações do próprio meio ambiente, da maré, da natureza, que tem afetado, assim como também omissões do poder público que tem afetado algumas construções que existem em Nova Almeida e Praia Grande, que vão interferir diretamente na vida das pessoas, da segurança viária, na segurança do trânsito das pessoas, que é garantido constitucionalmente, assim como também nós temos a obrigação de estar trazendo aqui no plenário da Assembleia cidadãos comprometidos com a verdade para que façam o uso da palavra e apresentem as suas convicções, as suas reflexões críticas acerca das necessidades que existem do poder público em razão de nós darmos à comunidade a contrapartida dos impostos que pagam. Então, lá no local existe um pier, a necessidade de ampliação, a ponte Clodoaldo Borges Miguel, que está em péssimas condições de manutenção, e também diversas intervenções necessárias, como, por exemplo, o próprio desassoreamento da foz do rio Reis Magos, que tem afetado de uma forma significativa a atividade pesqueira e, por consequência, toda a atividade econômica e produtiva da região de Nova Almeida e Praia Grande. Nós concedemos e franqueamos a palavra ao nosso querido amigo Ralph para falar em nome da comunidade Nova Almeida, Praia Grande, os municípios de Fundão e Serra. Bom dia a todos. Obrigado, Coronel Wellington, pela oportunidade, deputado Coronel Wellington.
Eu gostaria de fazer uma saudação, né? Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados e pessoas do plenário, muito bom dia. Eu venho hoje apresentar um tema de extrema importância para a segurança, mobilidade e preservação ambiental da região, tanto de Nova Almeida, município de Serra, quanto do vizinho Praia Grande, município de Fundão. E em especial, no caso mais específico, né, a comunidade de Praia Grande, no município de Fundão. Nós estamos vendo ali, né, um problema relacionado à foz do rio Reis Magos. Na verdade, é necessário compreender como essa situação se chegou até o presente momento. Ali a gente tem a origem do problema. Para as pessoas que conhecem a região, vão identificar que ali só tem uma ponte, o que a gente chama de ponte de madeira, que atualmente também está em estado precário. E vocês podem entender ali que próximo do rio você tem uma linha muito branca do lado direito. Aquela linha ali, naquela oportunidade onde essa foto foi retirada, mostra o quanto o rio ele fazia uma curva para o lado direito. Na próxima imagem, ali nós já temos a segunda ponte, o que a gente chama hoje de Ponte Nova. Vocês podem observar que antes havia uma linha branca muito próximo da margem direita. E agora você vê uma área ocupada na margem direita. Isso aí foi fruto de um projeto feito na década de 80, entre os anos de 1983 e 1986, que foi a inauguração da ponte de cimento, de concreto, né? O que aconteceu nessa oportunidade? Foi feito um aterro todo no lado Nova Almeida, no município de Serra, e foi colocada toda uma proteção, o que a gente chama de enroncamento de pedras. E isso protegeu esse aterro realizado no lado Nova Almeida. E isso permitiu construir a ponte de concreto. Mas o que foi feito no lado Fundão, o lado Praia Grande? Absolutamente nada. Ficou aos movimentos da maré e à ação da natureza. Vamos para o slide posterior. Quais foram as consequências visíveis, né? Como eu já havia dito, o deslocamento do canal do rio, ele foi feito do lado Nova Almeida em direção ao lado Praia Grande. Como não havia nenhuma proteção, após o mar vir a destruir a casa de uma pessoa, destruir parcialmente duas propriedades, levando muros, todos sendo totalmente destruídos pela ação da natureza. E aí vocês podem ver aquele enroncamento de pedra, ele só foi feito após essas ocorrências. Ele não foi feito no mesmo tempo, de forma temporal, em relação ao aterro. O aterro ele foi concluído em 1985. E aquele enrocamento de pedra, ele só foi feito em 1986, quando a ponte foi inaugurada. E aí, como está a situação hoje? Posteriormente, né, a toda aquela consequência que a gente viu no lado Praia Grande, em 2023, né, nós encontramos
uma nova ocorrência, o que a gente chama de crise aguda de 2023. Aquele enroncamento de pedra que foi feita no lado Praia Grande, ele não foi suficiente para conter o avanço da maré. E esse desvio do rio comprometeu o que hoje a gente chama de pier do lado Praia Grande. Na verdade, é um enroncamento feito de forma emergencial. E aí o que aconteceu? Ao longo dos anos, como eu já havia dito, o mar começou a agir sobre o pier. Foi agindo lá do Praia Grande. Algumas ações foram feitas, tipo, por 2 oportunidades foram instaladas 2 dragas no leito do rio para remoção. A última, o contrato foi feito para remoção de 30 mil metros cúbicos de areia. Para onde que esses 30 mil metros cúbicos de areia foram desviados? Exatamente no lado Nova Almeida, onde já tinha uma proteção de pedra, já tinha sido feito um aterro na década de 80 e mesmo assim nada foi deslocado para o lado Praia Grande. Isso continuou a comprometer as áreas no lado Fundão Praia Grande. Em 2023, nós tivemos parte da Avenida Atlântica sendo parcialmente destruída. O que aconteceu ali? Só para vocês terem uma ideia, na frente daquela imagem, do lado esquerdo, nós temos as residências. E aí, as pessoas idosas, pessoas, vamos dizer, acamadas, né? Elas não puderam. Eu até convidei um desses moradores para estar presente, não sei se ele está aqui na Assembleia, mas ele ficou impedido de fazer qualquer assistência em caso de necessidade, caso alguma daquelas pessoas sofresse algum mal súbito. E aí, como é que se faria para fazer a remoção? Não teria como. Nesse caso, o que foi feito, vocês podem ver ali, toda aquela parte envolve a Avenida Atlântica. Como ela foi parcialmente destruída, o trânsito foi impedido. E agora, o que fazer? Por favor, pode voltar ao slide anterior, porque ali eu já vou entrar na parte da ponte. Só para concluir o que aconteceu naquela região, né? Como parte da avenida foi destruída, aconteceu o quê? O rompimento tanto de rede de água quanto de rede de esgoto. Mais uma vez, se caso fosse feito algo de forma preventiva, nada daquilo seria feito. Outra coisa, para corrigir aquele tipo de problema ali, o que foi feito? Foi colocadas pedras e utilizado aterro para que fosse reformada a via. Só que esse tipo de trabalho, ele deveria ser feito de forma planejada, de forma que mantesse a segurança da via. Porém, ela foi feita de forma emergencial e continua lá da mesma forma. Partindo para outro problema, por favor, próximo slide. Quais são as infraestruturas que estão em risco hoje? O Coronel Edson citou aqui a ponte de cimento, né? Mas nós temos também a ponte de madeira que está em estado crítico. Caso uma pessoa idosa, uma criança, muitas das vezes a gente não controla, né, a forma como uma criança se movimenta, e já aconteceu esse tipo de acidente. Uma pessoa cair e sofreu graves acidentes. Por favor, tem um vídeo da Ponte Velha? Não tem, mas tudo bem. Aqui é a Ponte Nova, mas nós temos também a Ponte Velha.
Não, esse vídeo não pertence ao meu trabalho, não. Vamos dar prosseguimento. A Ponte Velha, ela está, todos os corrimãos, parte do tablado, ela se encontra totalmente danificada. E aí é necessário fazer intervenção, tanto na Ponte Velha quanto na Ponte Nova. Mas voltando ao PIA. Conclusão e por que eu estou aqui? Qual é o pedido? Vamos lá. Nós temos, pode voltar por favor? O slide anterior? Isso. Como eu havia dito, se vocês observarem, do lado esquerdo, nós já temos, isso é foto dessa semana, tá pessoal? Nós já temos do lado esquerdo o Rio Reis Magos, ele tomando o mesmo corredor que foi tomado em 2023. Essa é a nossa realidade hoje. Aquele banco de areia que se forma ali, não é só em maré baixa, não. É numa maré um pouco mais alta. Então isso impossibilita, primeiro, a navegação das embarcações dos pescadores que saem de Nova Almeida para buscar o seu pão de cada dia. Do lado Nova Almeida, nós já temos uma praia formada até na região da ponte, aquilo não existia. Próximo slide, por favor. Isso. Obrigado. Aqui o atracadouro dos barcos do lado Nova Almeida. Vocês podem ver que já tem duas estruturas onde até alguns meses atrás os barcos atracavam. E hoje vocês podem ver que ambos estão aterrados. Por quê? Porque a intervenção que foi feita o ano passado com a remoção desses 30 mil metros cúbicos de areia que foram jogados na parte do lado Nova Almeida, elas foram repostas pela própria natureza. E o que é pior, interferiu no fluxo natural. E aí foi aterrado exatamente o canal onde os barcos atracavam. Onde se quer chegar mostrando essas imagens? Tanto a imagem anterior quanto essa. É necessário se fazer um estudo adequado para tratar as informações coletadas e essas informações serem utilizadas para se traçar o caminho ideal, tanto de um aterro necessário e principalmente do objetivo que a gente veio trazer até aqui, que é a construção de um pier. Por favor, slide anterior. A construção de um pier direcionando, tanto do lado Nova Almeida quanto do lado Praia Grande, no sentido de proteger toda aquela região do lado esquerdo, principalmente. Porque do lado direito ela já foi feita em 1985, 86. Só que do lado esquerdo nós temos a mobilidade do rio. E isso causa uma insegurança para os moradores. Próximo slide, por favor. Próximo. Isso aí não é meu, não. Esse é o vídeo que eu tinha solicitado anteriormente com relação à Ponte Velha. Por favor, só espera um pouquinho que ele vai colocar em modo paisagem. Aí sim. Tá vendo? Isso aí é a Ponte Velha. Ponte de madeira, sem corrimão. Nós temos lá a Igreja de Reis Magos, que é um marco histórico do nosso estado, não só de Nova Almeida, mas do nosso estado.
E olha a situação do corrimão que restou. Olha a situação. Totalmente inseguro. Então é necessário se fazer uma intervenção o mais urgente possível, porque é um cartão postal do nosso estado envolvendo os municípios de Serra e Fundão. Conclusão. Eu gostaria, não só eu, mas os moradores ali, principalmente de Praia Grande, que essa casa se posicione em apoio a um projeto emergencial de construção do pier no lado Praia Grande, que seja viabilizada junto com os órgãos competentes, município, estado e, se for necessário, até da União, a reparação das pontes existentes, que sejam adotadas medidas para garantir a segurança das famílias atingidas e prevenção de novos desastres. Será que vai se esperar acontecer o que aconteceu no passado lá, de destruir um imóvel, colocar em risco a segurança das pessoas, para que seja feito algo? Na minha opinião, não tem essa necessidade. Mas eu gostaria muito, mas muito mesmo, que essa casa nos ajudasse a criar esse pier no lado Praia Grande, para a segurança dos moradores. Tenho certeza que vai surgir uma nova área onde será possível desenvolver, inclusive, esportes, mas isso vai ser consequência do pier, o que hoje não é uma realidade. A realidade hoje é a falta do pier, ele gera destruição. Por último, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui em especial, a atenção aqui dos nobres parlamentares. Vou me colocar à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e a cooperação no encaminhamento das soluções para essa grave situação que nós, moradores de Praia Grande, principalmente, estamos passando. Muito obrigado. Nós agradecemos, Ralph, pela disponibilidade do seu tempo, que é a sua vida, de vir aqui em nome da comunidade Nova Almeida e Praia Grande, relatar. Pois não. Por favor, dá só uma oportunidade, coronel. Sim. Depois de falar aqui por quase 15 minutos, eu só queria mostrar essa reportagem. O Christian me lembrou lá, eu sou o Ralph, ele é o Christian, Então, em 1984, isso é uma reportagem de A Gazeta, lá no início do aterro que foi feito em Nova Almeida. Esse engenheiro, ele fez severas críticas. O que está escrito ali são dados técnicos criticando aquilo que foi feito. Ele já previa o que ia acontecer. E naquela oportunidade, além de nada ser feito no lado Praia Grande, foi feito o aterro do lado de Nova Almeida sem considerar o prejuízo que causaria, principalmente a área do Mangasal no lado Fundão. Desculpa aí, obrigado. Então nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, da sua vida, estar aqui representando um tema muito importante para a sociedade daquela região, independente da divisa dos municípios ser no Rio Reis Magos, mas tem problemas que afetam, independente dos muros administrativos que existem entre os municípios. Afinal de contas, as pessoas residem, são famílias que residem de um lado e de outro e são severamente impactadas por esses problemas, e todas as formas de cobrança que você utilizou ainda são poucas, porque nós temos ali um problema crônico, daquele Morro São João. Nós precisamos fazer a contenção daquele Morro São João, que ano após ano vem sendo deteriorado e colocando em risco, inclusive, o monumento histórico nacional, que é a Igreja dos Reis Magos, onde existe o primeiro quadro a óleo pintado no Brasil. Nós temos identificado pela sua fala a questão do assoreamento Rio Reis Magos, provocado por uma obra construída
pelo próprio poder público do lado da Serra. Eu lembro que foi o João Batista da Mota, ainda prefeito municipal, que realizou aquela obra. Deveria ter sido feita a proteção também do lado de Fundão, lado da Praia Grande, porque antigamente era Nova Almeida e Joaripe, hoje é Praia Grande, e isso afetou de uma forma severa a ponto de comprometer aqueles imóveis, inclusive os imóveis da sua família, diversas outras pessoas que estão localizadas logo ali na foz do Rio Reis Magos, e isso hoje é uma necessidade que o governo faça o investimento do imposto que nós pagamos para proteger não só os bens patrimoniais, que é um direito constitucional das pessoas, mas também um direito à segurança, porque a ponte nova, que deveria estar num estado de conservação legal, para tanto transmitir a segurança viária às pessoas que passam com seus caminhões, com o transporte coletivo, com as pessoas que passam seus veículos e motos, ou a pé. Nós não temos o guarda-corpo nem da ponte nova e nem da ponte velha. Inclusive, o tema abordado por você, a ponte velha de Nova Almeida, é uma ponte histórica. Eu acredito que ela deveria ser restaurada até como um patrimônio cultural e material, e assim, um evento, um ícone do turismo para a região, e infelizmente está totalmente abandonada, não só pelo Estado, mas também pelo município da Serra e o município de Fundão, porque os municípios também têm a sua parcela de contribuição, e a sociedade está sem voz para cobrar, cobra e não é ouvida. Então, numa república que nós estamos, numa democracia, é um absurdo acontecer isso com a comunidade abandonada, como nós estamos vendo Nova Almeida. E por fim, a sua manifestação em relação ao PIR, que é muito importante, a construção, um projeto, um investimento público. Nós falamos desse tema essa semana, foi defendido inclusive por um integrante do governo, que está sendo encaminhado uma proposição, um projeto para a construção de um PIR, porque, como você disse, foi gasto milhões de reais para desassoreamento da foz do Rio Reis Magos, pegando aquela areia que estava na foz e jogando do lado novamente da serra. O que aconteceu, o movimento natural da maré trouxe essa areia toda novamente, um banco de areia, para dentro da foz do Rio Reis Magos, prejudicando novamente. Ou seja, além de não ter resolvido, gastou-se um dinheiro que poderia estar sendo empregado ou ter sido empregado na construção do PIR, evitando que os pescadores, que a grande comunidade de pescadores que existe em Nova Almeida, e também de outras comunidades que atracam ali naquela região, e que os pescadores vão em busca da subsistência das suas famílias, geração de emprego, de renda, trazendo o recurso para que esse recurso seja empregado na compra de eletrodomésticos, na compra de alimentação, de remédio, da ampliação de residência, ou seja, desenvolvimento econômico, e isso não está sendo proporcionado. Então, parabéns, Ralph, a todos os nossos primos lá que estão te acompanhando, você representando a comunidade de Nova Almeida, comunidade de Praia Grande, está de parabéns, as portas estão abertas para vocês. Tenha certeza que não só eu, deputado delegado Danilo Baense, deputada Janete Sá, deputada Camila Valadão, que se encontra presente, os 4 parlamentares que estão presentes, e tem o orgulho de estar recebendo vocês, estar colocando à disposição para nós cobrarmos do poder público, tanto o governo do Estado do Espírito Santo, DR e as prefeituras, todas as demandas e as reivindicações de vocês. Eu faço a devolução, então, ao presidente, deputado delegado Danilo Baense, para que faça a condução da reunião. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Parabéns, meu amigo Ralph, aí pela sua explanação. Conte sempre conosco. O Coronel Ralph é um velho amigo aí de muitos e muitos anos. Atuou aí na CST, depois da ArcelorMittal, aí por 40 anos. Trabalhou lá com meus irmãos, engenheiro Dimas Baense Moreira, também engenheiro Diocéles Baense Moreira, e meu sobrinho, engenheiro Arthur, também Baense. Muito obrigado, Ralph, que Deus continue lhe abençoando. Eu quero aqui saudar os nossos 29 alunos da Escola Isaura Marques da Silva, aqui em Andorinhas, Vitória. Saudar aqui os professores Isabela e a estagiária Yasmin. Obrigado pela presença de vocês. Nós estamos hoje aqui numa sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Essa sessão hoje ela é híbrida. Nós tivemos aqui vários deputados presentes e vários deputados de forma virtual. Nós temos ainda muitos deles aí de forma virtual, e conforme o
nosso regimento, o grande expediente de hoje, ele é destinado à tribuna popular e tribuna acadêmica. Muito obrigado pela presença de vocês, abrilhantando aqui, mais uma vez, essa Casa de Leis. Eu sou o deputado delegado Danilo Baense, segundo vice-presidente da Casa, ali quem estava ao meu lado, o deputado Coronel Hélio, aqui nós temos a deputada Janete Sá, que está aqui, e lá atrás a deputada Camila Valadão. Parabéns a todos vocês e obrigado. Agora eu concedo a palavra ao senhor Carlos Henrique Nunes da Costa, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO 15, para a explanação sobre o tema Fisioterapia 24 horas nas unidades de terapia intensiva, UTIs, no UTIS, no Espírito Santo. PL 155/2024, a requerente foi a deputada Camila Valadão. Então eu vou passar a presidência à deputada Camila Valadão. Carlos Henrique, você vai ter aí até 15 minutos, né, para fazer uso da fala. Nós temos aqui um cronômetro aqui à minha esquerda para você se orientar. Deputada Camila, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, deputado. Não precisa não, aqui tá bom mesmo, obrigada. Bom dia, saudar essa estudantada aqui presente, saudar também as professoras e também saudar o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO 15, que inclusive vem fazendo um trabalho importante aqui na Assembleia, e desde já, assim, saudar vocês, Carlos, pelo trabalho de sensibilização, conscientização, divulgação, tanto da categoria de vocês, como também da importância da presença e da participação de vocês, para que a gente tenha o SUS de qualidade para todas as pessoas, e até para situar a importância de vocês que estão aqui acerca dessa tribuna. No ano passado não, foi esse ano, olha, a gente, o tempo passa rápido e tanta coisa acontece. No dia 23 de junho, foi aprovado aqui pelo plenário da Assembleia de forma unânime, contou com o voto de todos os deputados e deputadas desta casa, o projeto de lei 155 de 2024. Eu acho que foi no ano passado que ele foi protocolado aqui pelo nosso mandato, mas nesse diálogo e a pedido do CREFITO. Então, esse projeto tramitou, foi aprovado e foi para análise do governo, e o governo fez o veto do projeto. Então, a importância do CREFITO aqui é para a gente também mobilizar, sensibilizar a sociedade da importância da Assembleia, na nossa avaliação, também fazer essa derrubada do veto, e algumas justificativas são importantes. Primeiro, a importância de fisioterapeutas, a gente está falando de salvar vidas, a gente está falando também da garantia de mais qualidade no cuidado, na melhora, na recuperação dos pacientes que estão em tratamento, além, obviamente, do fortalecimento do SUS. Eu estou falando na minha perspectiva aqui e deixo para vocês também muita vontade, que sem dúvida vão fazer uma excelente explanação até para esses estudantes entenderem também a importância dessa profissão e desses profissionais. Obrigada, Carlos. Pode começar? Olá, bom dia, senhoras e senhores deputados presentes. Agradecer em primeira mão a deputada Camila, que abraçou desde o início essa ideia. E hoje eu vou dividir um pouquinho o meu tempo com a doutora Priscila Dutra, que é responsável técnica pelo serviço de fisioterapia do IMABA em Vila Velha. Com grande responsabilidade e profundo compromisso com a saúde pública, que me dirijo a todos aqui presentes, para falar sobre um tema que impacta diretamente na vida de milhares de capixabas: a presença ininterrupta de fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva aqui do Estado, e a inclusão dos terapeutas ocupacionais na equipe mínima. Falar de UTI é falar com cuidado com os pacientes mais graves. Isso nós podemos ver aqui no nosso Estado durante a pandemia do Covid-19. Então eu tenho certeza que todos aqui presentes nessa casa, os deputados, os servidores, hoje até os estudantes, conhecem alguém que precisou do serviço de fisioterapia e terapia ocupacional, tão importante na vida da nossa população. É imprescindível
a presença desse profissional, e isso que a gente sustenta tecnicamente, porque hoje a legislação vigente, que é uma RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, só preconiza 18 horas. Porém, os pacientes, eles são admitidos nas unidades de terapia intensiva a todo instante. Não somente durante a parte do dia, a parte da tarde ou durante os dias de semana. O paciente, ele é admitido a qualquer horário, na madrugada, no domingo, ao feriado. Então, é de extrema importância que essa casa olhe com carinho sobre esse projeto e a gente está aberto para a discussão técnica, para apresentar as justificativas técnicas e as evidências científicas sobre a importância desse profissional. Senhores, não estamos aqui pedindo privilégio para a categoria, não é esse o intuito. Nós temos como comprovar no projeto, temos esses dados técnicos, que a presença do profissional fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional nas unidades de terapia intensiva aqui do Estado, ela reduz em até 40% o custo do Estado com esse paciente. Nós fizemos o levantamento dos dados através do sistema DataSUS, onde nós percebemos que a média de custo diário com o paciente de alta complexidade aqui no Estado é aproximadamente R$ 9.000, diário, não é mensal, com cada paciente. E comprovado cientificamente que os fisioterapeutas podem reduzir esse custo em até 40%. Então a gente não está falando de custo na implantação desse projeto, a gente está falando de investimento, de uma saúde de melhor qualidade, do paciente mais assistido, de um SUS forte, do nosso sistema de saúde, prestando atenção integral aos nossos pacientes. Eu destaco alguns pontos. Com certeza, alguém aqui já ouviu em algum momento da vida que o paciente está respirando por aparelhos. Com certeza alguém já ouviu essa expressão. E podem ter a certeza que quando você ouvir essa expressão, o fisioterapeuta está sendo protagonista, porque ele é o profissional que é responsável pela capacidade ventilatória, pela capacidade de respiração dos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva. E ele opera um dos principais equipamentos na unidade de terapia intensiva, que é o ventilador mecânico. Então, o fisioterapeuta, ele tem a expertise, tem a capacidade técnica, científica, de estar atendendo, prestando esse atendimento aos pacientes. Então, a gente não está falando aqui de privilégios, de defender a categoria. A gente está falando com embasamento científico, embasamento técnico. E reforço que a rotina de uma UTI, ela não para. A intercorrência, ela pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. O paciente crítico, ele precisa da assistência integral devido ao seu quadro grave. E o paciente, ele está em risco 24 horas por dia. A presença do fisioterapeuta deveria ser parcial. E aí eu peço que todos reflitam sobre essa situação. Se fosse um ente querido seu, se fosse um familiar seu nessa condição, será que você gostaria que ele tivesse atendimento parcial? Não. Todos nós queremos que os nossos pacientes, os nossos doentes, nossos familiares tenham atendimento integral e de qualidade, a todo instante, toda vez que ele se fizer necessário. Então, eu peço que todos os deputados olhem tecnicamente para o projeto, que quando esse projeto voltar para essa casa, que a gente possa debater junto, apresentar a justificativa técnica, para que a gente torne uma realidade a inclusão do fisioterapeuta 24 horas nas UTIs e a inclusão do terapeuta ocupacional na equipe mínima. E reforço que hoje a resolução número 7 da Anvisa, ela prevê apenas 18 horas. Não, ela dá brecha para que fique a critério do gestor de cada unidade de saúde. Depois, a doutora Priscila vai relatar para vocês aqui a experiência de ter fisioterapeuta 24 horas nas unidades. Ela é responsável técnica por um hospital de grande porte aqui do nosso estado e ela vai falar com propriedade para vocês essa importância
e esse caso de sucesso, porque lá já tem esse profissional. E eu peço mais uma vez para essa casa que corrija essa distorção que teve pelo governo do Estado em vetar o projeto. Mais uma vez eu digo, ter fisioterapeuta 24 horas nas UTIs, ter terapeuta ocupacional na equipe, a gente não está falando de privilégios ou defender apenas uma categoria. A gente está defendendo a saúde, a capacidade funcional de como esse paciente vai retornar para a sociedade. E ter fisioterapeuta 24 horas nas UTIs é reconhecer a valorização, a importância da profissão na estrutura do SUS, tanto no SUS quanto na parte privada. Então, deputados e deputadas, esta é uma oportunidade de deixar um legado, tornando obrigatória a presença desses profissionais que foram protagonistas durante a Covid-19. E ressalto que outros estados já possuem essa legislação. Então, o Espírito Santo ele não estaria inovando, estaria apenas corrigindo esse atraso que já deveria ter sido entrado em efetivo atendimento à população já há muito tempo. E destaco mais uma vez, se há algo que a pandemia da Covid-19 nos ensinou, foi o valor inestimável da equipe multiprofissional. Inclusive, aqui nessa casa, temos diversos deputados que são profissionais da área da saúde, que entendem a importância da equipe multiprofissional. Muitos pacientes só sobreviveram porque houve um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional ao seu lado, atuando na reabilitação respiratória, no posicionamento desse paciente no leito e no suporte à recuperação funcional. Não podemos mais aceitar uma assistência parcial em um ambiente onde a integralidade é vida. Reafirmo que a presença dos fisioterapeutas 24 horas nas UTIs é uma questão de saúde pública, de responsabilidade social e de respeito à vida. Conto com o apoio dessa casa e com todos os deputados para que a gente possa derrubar esses vetos e corrigir essa injustiça que está acontecendo aqui no Estado, para que a gente possa promover a saúde integral. E agora eu deixo a doutora Priscila, fisioterapeuta, tecer mais alguns dados técnicos sobre a presença dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas UTIs aqui do Estado. Bom dia, eu sou Priscila, fisioterapeuta intensivista, pediátrica e neonatal há 18 anos. Atuo na área, sou supervisora do serviço de fisioterapia do Hospital Infantil de Vila Velha, em Maba, que hoje é considerado o maior hospital infantil do estado do Espírito Santo, com a previsão de ser o maior hospital da América Latina estadual infantil. Além disso, atuo na formação dos alunos na Universidade de Vila Velha. Então, hoje eu venho aqui falar com orgulho sobre a minha categoria, mas, sobretudo, falo em nome de todos os pacientes internados em unidade de terapia intensiva, que precisam respirar e precisam viver. Por que estamos aqui hoje? Para defender a PL, que é tão importante, que torna obrigatória a presença do profissional fisioterapeuta na jornada de 24 horas dentro das unidades de terapia intensiva. Esta não é uma pauta de valorização salarial ou de categoria, mas é uma pauta de política pública, de cuidado, de responsabilidade com a vida. Como bem o presidente Carlos já falou sobre a obrigatoriedade da lei de 18 horas de permanência.
mas nós sabemos que os maiores indicadores de eventos adversos acontecem noites, feriados e finais de semana. A ausência do fisioterapeuta nestes momentos quebra uma linha importante de cuidado contínuo e coloca o paciente em risco. Mas qual é o papel da fisioterapia? Regular ajuste ventilatório, ou seja, tirar aquele paciente que está em suporte ventilatório invasivo, realizar aspirações de forma segura, desmame ventilatório, mobilizar esse paciente, tirar ele do leito e voltar para as atividades de vida diárias. Estamos à beira-leito em tempo real, salvando vidas, consciência, técnica e humanização. E que os dados dizem, né? Os dados do IMABA, quero agradecer aqui o diretor-geral Cláudio Amorim e o diretor técnico Emílio Mameri por ter tomado a iniciativa de aceitar o fisioterapeuta 24 horas dentro da unidade hospitalar do Hospital Infantil de Vila Velha, e com isso temos indicadores assistenciais importantes de redução de tempo de ventilação mecânica, mantemos muitos pacientes em suporte ventilatório não invasivo, evitando assim intubação orotraqueal, zeramos os nossos casos de pneumonia associada à ventilação mecânica por 2 anos na unidade de terapia intensiva neonatal, ou seja, economizamos em leitos, economizamos em antibióticos, tempo e sofrimento desses pacientes. Não é achismo, é ciência. Os estudos nacionais e internacionais comprovam que a presença contínua da fisioterapia nas UTIs reduz mortalidade, tempo de ventilação, internação e custos hospitalares. Mas além do número, nós estamos falando de pessoas, né, que é o mais importante, é o cuidado integrado ao paciente. Toda aquela criança, adulto e idoso precisa da assistência integral. E esses casos são reais. E o impacto da fisioterapia é presente e contínuo em todos os turnos, seja manhã, tarde, noite ou madrugada. Infelizmente, ainda existem muitas UTIs onde o fisioterapeuta se ausenta de meia-noite às 6 horas da manhã. Esse intervalo, o paciente pode intercorrer, ele pode agravar e ele pode piorar. E não vai ter o fisioterapeuta para intervir na assistência integral desse paciente. Isso não é falha do profissional, é uma falha do sistema. E nós estamos aqui para tentar corrigir essa falha do sistema. E com a aprovação da PL, nós vamos resolver esse vazio assistencial na falha da cobertura de meia-noite às 6 horas da manhã, levando assim mais segurança aos pacientes críticos, a valorização de uma profissão que é tão essencial à vida. E quanto isso custa, né? Menos do que a gente imagina. Um dia a mais de ventilação mecânica custa ao SUS milhares de reais. Uma pneumonia associada à ventilação mecânica custa antibióticos, leitos de UTI prolongada. A presença do fisioterapeuta 24 horas é uma medida de custo efetiva e inteligente. Então, venho aqui pedir para os senhores deputados e deputadas, esta casa tem na mão de fazer, tem a possibilidade de fazer a diferença e fazer a história na vida de cada um desses pacientes. Peço com todo o conhecimento técnico e científico, mas também com o coração de quem cuida todos os dias, que deem um passo à frente em nome de todas as vidas de adultos recém-nascidos, crianças e idosos. Muito obrigada pelo tempo de vocês e vou deixar a palavra com a deputada Camila Valadão. Muito obrigada pela explanação, gente. Eu acho que ficou mais do que demonstrado, justificado, comprovado a importância da participação de vocês de maneira ininterrupta, como é a proposição que foi aprovada, e a gente espera seguir dialogando tanto com os deputados como com a sociedade capixaba, para que a gente tenha a derrubada do veto. A gente vai também seguir dialogando com o governo acerca desse tema também. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Camila Valadão. Parabenizar aí o Carlos Henrique e a Priscila aí pela explanação e conte conosco aqui nessa derrubada
do veto. Que Deus continue abençoando vocês. Eu concedo a palavra agora ao senhor Solon Borges para explanação sobre a extinção e vacância do cargo de administradores da Secretaria Estadual de Saúde. Requerente deputada Janete de Sá. Solon, prazer muito grande ter você conosco aqui, já falamos aí um pouquinho. Vou passar a presidência agora para a deputada Janete. Você tem até 15 minutos, nós temos um cronômetro ali que fica mais fácil de você se orientar no tempo, tá ok? Muito obrigado. Bom dia, deputado Danilo Baiense, nobre colega Solon, que vem hoje falar sobre um problema grave que os administradores da CESA têm sofrido já há algum tempo. São 31 administradores da CESA que são ligados à SEGER, que estão em uma situação de prejuízo na carreira, tendo em vista que os seus cargos estão em extinção e por isso eles não conseguem evoluir na carreira. Isso traz um déficit considerável na remuneração desses servidores que ficam estagnados e acabam sem motivação para poder prestar um serviço adequado à sociedade, especialmente na área de saúde. Mesmo assim, eles prestam esse serviço, esse bom serviço, mas precisa haver uma correção neste caso, já que eles não foram amparados pela Lei 1005 de 2022, que transformou os demais cargos de nível superior na condição de analistas do Estado com capacidade de evoluírem na carreira. Então, por isso que o Solon está aqui hoje para trazer esse caso revestido de uma grande injustiça para que o Estado possa estar revendo, e essa casa também, e a gente está tomando medidas no sentido de corrigir este grave problema com as carreiras em extinção. A palavra Solon, que é administrador da CESA, lotado na CESA, por ele ligado à SEGER. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos deputados, em especial a deputada Janete Sá, que oficiou nosso pleito para estarmos aqui na presente data. Demais autoridades presentes, administradores da CESA-SEGER, senhoras e senhores, bom dia. Não há Estado sem poder e não há poder sem organização. A estrutura organizacional, seja ela da administração direta ou indireta, é nota tipificadora do Estado. E se é pela organização, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que deve o Estado pautar sua atuação, injustificável seria não respeitar e reconhecer o valor, de forma legal, dos profissionais admitidos por concurso público desde 1987 como administradores e lotados na CESA-SEGER. Nossa presença, mais uma vez, nesta Casa de Leis, visa tratar da necessidade de adoção de medidas administrativas e legais urgentes, voltadas à correção de erro material e legislativo cometidos pelo governo do Estado do Espírito Santo em face dos administradores concursados, CESA-SEGER, que encontram-se indevidamente em regime de extinção e vacância, excluídos da reestruturação das carreiras de Estado. Matéria essa já defendida nesta tribuna pelos Sindipúblicos e pelo Sindisaúde, em especial a presidente do Sindisaúde, Geisa Pinheiro. Em apertada síntese, presidente, esclarecemos, a Lei Complementar número 407 de 2007 extinguiu o Instituto Estadual de Saúde Pública, o IESP, e determinou a transferência de suas atividades para a Secretaria de Estado da Saúde, CESA. A Lei Complementar 475 de 2008
colocou indevidamente em extinção e vacância os cargos de administrador da CESA, servidores concursados e investidos legalmente, sem observar a continuidade das atribuições e responsabilidades. Ato contínuo, o governo do Estado criou e utilizou novas nomenclaturas para cargos públicos, como especialista em políticas públicas, analistas do Executivo, voltados a diversos profissionais, onde o requisito de ingresso é a inclusão de curso de nível superior em administração, de modo que esses viessem a exercer funções idênticas aos cargos específicos de administradores e administradores hospitalares, colocados em regime de vacância e extinção, com mesma jornada, atribuições, responsabilidades e lotações, porém dotando esses novos servidores, inclusive alguns sem qualquer experiência em gestão pública, de um tratamento profissional superior, totalmente diferenciado daqueles que já possuem décadas de serviços públicos prestados. Estamos falando aqui de 35 anos de serviços prestados, o que inclusive se estende a uma ampla diferença salarial injustificável. É de se importar, lembrar que esses profissionais, ingressos em novas nomenclaturas, porém administradores, foram capacitados, treinados, viabilizada a sua gestão por nós, administradores concursados do concurso de 1987. Os administradores foram, pela Lei Complementar 639 de 2012, no seu artigo 28, transferidos do quadro de administradores da Secretaria de Estado da Saúde, CESA, para a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. E quanto a isso, a jurisprudência do STF e STJ entende que a mudança de nomenclatura de cargos é um ato discricionário da administração, visando a eficiência e reorganização dos serviços, desde que não prejudique o servidor, que é o que está acontecendo com os administradores CESA-SEGER. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, garante que o servidor não tenha seus vencimentos reduzidos em razão de mudanças na estrutura da administração. Porém, a situação atual é que os administradores CESA-SEGER continuam em pleno exercício de suas funções, inclusive desempenhando atividades administrativas regulares no âmbito da administração direta. Porém, mesmo com essa permanência de fato e de direito, os cargos foram considerados em extinção pela Lei Complementar 475 de 2008. Foram transferidos para a SEGER pela Lei Complementar 639 de 2012, o que ratifica a sua manutenção e recepção. Não foram, então, como já dito, recepcionados pela Lei Complementar 1005 de 2022, ao contrário de todos os demais cargos administrativos da esfera estadual. Senhores deputados, todos os demais administradores dos demais órgãos do Estado, direto e indireto, foram recepcionados pela Lei Complementar 1005 de 2022. Os únicos administradores que não o foram são os administradores CESA-SEGER. Erro material, doutores. A classificação dos cargos como em extinção é incompatível com a permanência de sua execução no serviço público estadual. Senão, não caberia que o governo do Estado, através da CESA e SEGER, tenha promovido ao longo desses anos mais de 8 editais de convocação para administradores. É uma dicotomia, doutores.
se eu coloco em extinção e vacância profissionais que estão em pleno exercício e ainda promovo editais de contratação de administradores, como então permanecer com esses profissionais concursados no limbo? A Lei 475 de 2008, nobre deputada, incorre em contradição normativa, uma vez que extinguiu, de fato, a carreira do administrador, porém, não as suas funções, pois a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, a SEGE, apenas promoveu uma mudança de nomenclatura, criando o cargo de analista do Executivo e promovendo um enquadramento formal indevido, no qual excluiu o administrador da CESA-SEGE. Erro legislativo. A ausência de inclusão dos administradores da CESA na Lei Complementar 1005 de 2022 excluiu injustamente esses servidores da modernização e regularização funcional aplicada a seus pares em outros órgãos da administração pública estadual e estagnou a nossa tabela de vencimentos, além de afrontar o direito adquirido pela própria Lei Complementar 46/94, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Espírito Santo, que nos concedeu total paridade e integralidade quando da inatividade. Porém, eu pergunto aos nobres deputados, paridade com quem? A partir do momento que a Lei Complementar 475 de 2008 afronta a própria Lei Complementar 46/94, que é o nosso Estatuto dos Servidores Públicos. Então, nós temos os fundamentos jurídicos para correção na própria Constituição Federal de 88, onde o artigo 37, em seu inciso 2º, estabelece que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público. Os administradores, dos quais nós estamos falando, 31 profissionais, foram legalmente investidos e não perderam a titularidade de seus cargos. O artigo 41 da mesma Constituição estabelece que o servidor estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Não há qualquer base legal para sua extinção individualizada ou automática. O Estatuto dos Servidores Públicos do Espírito Santo, a Lei Complementar 46/94, prevê a irredutibilidade de direitos adquiridos e estabilidade funcional, além de mecanismos específicos para a reestruturação de cargos com a devida observância à legalidade e segurança jurídica. Que segurança nós estamos tendo? Consequências, então, dessa omissão legislativa: a insegurança jurídica para os servidores afetados, que continuam exercendo suas funções em situação funcional indefinida, a violação ao princípio da legalidade, segurança jurídica e isonomia, prejudicando exclusivamente os administradores da CESA-SEGE, frente a outros servidores estaduais que exercem idêntica função. Risco de judicialização e responsabilização futura do Estado. E nós temos a proposta de correção. Solicitamos o apoio legislativo para revisão executiva, visando corrigir o enquadramento dos administradores da CESA-SEGE, retirando-os da condição de extinção e vacância prevista erroneamente na Lei Complementar 475 de 2008. A inclusão, recepção dos servidores administradores previstos na 639, na Lei Complementar 639 de 2012, nessa reestruturação realizada para todas as carreiras do Estado, conforme a Lei Complementar 1005 de 2022.
de modo a garantir a justa isonomia com os demais administradores estaduais que foram recepcionados como analistas do Executivo, uma vez que tratamos das mesmas obrigações, deveres, responsabilidades e atribuições, ínclitos legisladores. Uma vez que os profissionais da área meio, antes pertencentes à CESA, passaram a pertencer por força de lei aos quadros da SEGE, torna-se injustificável um tratamento de pesos diferentes para os iguais. A correção do erro material legislativo é necessária, é legítima, é juridicamente viável, visando restabelecer legalidade, proteger direitos adquiridos e evitar a perpetuação de uma injustiça administrativa que já se arrasta por mais de 2 décadas. O governador do estado, ele se demonstrou sensível em nossas reuniões, inclusive com o Sindisaúde. E o secretário SEGE, Dr. Marcelo Calmon, da mesma forma em reunião que houve na Casa Civil e na própria Secretaria de Estado de Saúde, manifestou que realmente houve um erro com relação a vocês, mas foi de uma gestão anterior. Ora, senhores, se o erro foi reconhecido, a coisa é cristalina e há meios legais de ser corrigido, não importa em que gestão, tem-se que cometer a ação corretiva. A solicitação de inclusão e recepção dos administradores na Lei Complementar 1005 de 2022, por iniciativa do Executivo e voltada à reestruturação das carreiras de Estado e consequente tabela de vencimentos, não inova a norma infraconstitucional, pois encontra seus fundamentos e validação no próprio direito administrativo, que dita as normas e diretrizes da ordem pública. Deputados, para os servidores administradores efetivos vinculados à SEGE e que atuam na CESA, representa o reconhecimento tardio, porém consciente, justo, legal e equânime, a ser destinado a todos que laboram e laboraram na referida pasta e que ingressaram através de concurso público. As atividades que desempenhamos... Agradeço. Concluir. As atividades que desempenhamos, elas não podem ser esquecidas. Estamos atuando há mais de 35 anos. Não havia SUS, havia SUDES. Nós somos os precursores do SUS. Assumimos uma saúde incipiente. Atuamos em diversas frentes. Fomos a comissão de frente na época da Covid-19, enquanto muitas secretarias estavam em teletrabalho, nós estávamos lá, atuando diretamente nos mais diversos cargos e funções, à frente, nunca nos escusamos. Mais uma vez, então, agradecemos a atenção de vossas excelências ao nosso pleito e nos colocamos à disposição de todos os deputados para quaisquer complementações e documentos que se façam necessários a essa matéria e pedimos o apoio de todos os nossos deputados à nossa reivindicação junto ao governo do Estado. Nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos, Solon, e nós também temos essa compreensão de que houve um erro, uma falha no sistema quando não viu que apenas os administradores que estão lotados na Secretaria de Saúde, que são ligados à CESA, que são ligados à SEGE, ficavam de fora desse processo. E não teria nenhum prejuízo na transformação do cargo, já que tantos outros também entraram de uma forma e foram transformados para analista. Então, se o risco era de uma demanda judicial futura, isso acontece também por quem foi abrigado pela Lei Complementar 1005, porque vários eram advogados, administradores, engenheiros e tantas outras classificações de nível superior que foram transformados em analistas. Então, também vejo que a gente precisa empreender uma força-tarefa
junto à CGE, junto ao governo do estado, para corrigir essa falha administrativa que houve na própria legislação, onde vocês não foram recepcionados. Essa é a razão para a gente estar acolhendo, né, o clamor dos administradores da CESA por entender que há, neste caso, uma situação grave de injustiça para com vocês. Tá? Então fica aqui o registro, né? Essa fase é uma fase que os deputados estão em várias atividades, mas é importante você estar dando publicidade à opinião pública, saber disso que acontece, disso que está acontecendo, e também chama a atenção do governo do estado, falas como a sua, que tem consistência e que traz dados relevantes que mostram esse prejuízo. Ok? Nós agradecemos a presença. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada. Passo a presidência para o nobre colega Danilo Baenço, para que ele possa fazer o encerramento da mesa. Muito obrigado, deputada Janete. Muito obrigado, Solô. Parabéns aí pela sua explanação, uma reivindicação justa, uma injustiça aí com os administradores. Eu estava conversando agora mesmo aqui com a deputada Janete. Isso aconteceu aqui na Polícia Civil com os fotógrafos criminais. É um cargo que está agora em extinção, né? Foi dada autonomia aí à Polícia Científica e os fotógrafos criminais, um número reduzidíssimo. Apenas 23 profissionais ficarem num cargo de extinção, e nós estamos lutando também junto ao governo do estado para fazer justiça com esses profissionais. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Eu quero agradecer aqui a presença dos nossos deputados que estiveram aqui de forma presencial, também de forma virtual. Agradecer aqui aos servidores dessa casa e também a você que nos acompanhou e nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, será solene hoje, às 15 horas, em homenagem à educação capixaba, conforme requerimento da Comissão de Educação, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos da Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira. Mais um dia de votação de vetos aqui no plenário, numa força-tarefa para limpar a pauta e abrir a ordem do dia para apreciação de novas matérias. 5 vetos parciais do governo a projetos parlamentares foram analisados e todos foram mantidos. E hoje também, como é a primeira quarta-feira do mês, foi dia de tribuna popular. O destaque foi para o debate sobre a necessidade de permanência 24 horas, ou seja, em tempo integral, de fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice, mais perto de você.